Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do Bluecast. O host hoje serei eu, Gabriel, sem um co-host. Acho que raríssimas vezes não tivemos um co-host comigo, mas dessa vez estarei sozinho. E eu quero dizer que a nossa gravação é um oferecimento do Blue Space, então se vocês têm curiosidade, necessidade para gravação de conteúdo, um espaço para podcast, o contato deles vai estar na descrição do vídeo. A gente tem aqui horários a partir de R$450 a hora, é bastante interessante o pacote que eles têm para oferecer. Qualquer coisa que vocês precisarem, entre em contato, o contato deles estará na descrição do vídeo e eles vão atendê-los com muito afinco. E, gente, hoje eu tô honradíssimo e até com medo dessa entrevista, porque temos aqui uma pessoa com uma bagagem gigantesca e eu quero lembrá-los que a razão de estarmos aqui é compartilhamento de conhecimento no nosso mercado de marketing digital. E a razão de eu estar honradíssimo é porque o Fernando Molan, que é essa pessoa que está aqui com a gente, ele tem mais de 20 anos de experiência. Ele foi um dos pioneiros no nosso mercado de CRM, de data marketing. Então, assim, esse é um ponto que eu vou querer explorar muito com você, porque quando a gente fala de dados, na minha visão, essa é o ouro da vez, né? É com dados que hoje a gente consegue fazer coisas melhores. E não só isso, você é parceiro de negócio da SponsorBee, você é professor, você é palestrante e, cara, conta pra gente um pouco sobre você e muito obrigado por ter aceitado o convite e estar com a gente. Gabriel, muito obrigado por estar aqui, obrigado a você que está aí ouvindo, né, vendo, é um privilégio ter esse espaço, porque na verdade eu nunca imaginei nada do que aconteceu na minha vida e que hoje eu vivencio como normal. Legal. Não era uma coisa que eu concebia quando eu comecei, né? Uhum. Então, você vai falando assim, fico até passando filmes da minha história. Tô com sorte de não ter outro entrevistador para não passar uma vergonha maior aqui, dependendo do que eu falar. Cara, pelo amor de Deus. E, cara, assim, falando muito rapidamente sobre mim, eu acho que vale a pena vocês explorarem essa questão do bate-papo, né? Mas eu, Fernando, e aí queria dar, de novo, agradecer mesmo. Muito obrigado por estar aqui. É um prazer estar aqui. Prazer nosso. Eu, Fernando, na verdade sou cidadão de Volta Redonda, interior do Rio de Janeiro. É uma cidade que é muito ligada à indústria do aço, porque na década de 40 foi onde o governo Vargas instalou a primeira siderúrgica do Brasil. Curiosidade, você começou como engenheiro químico. Eu sou engenheiro químico. Tem de relação formação. com isso? Não, mas não tem relação, mas é uma coincidência fortuita, porque na verdade o engenheiro que trabalha com siderurgia é um engenheiro metalúrgico. Tá? E tem uma faculdade na minha cidade. Mas meu pai é médico, então já vou começar a contar algumas histórias. Ele também se chama Fernando. E eu, por muito tempo, as pessoas, doutor Fernandinho, você vai ser médico também? E eu fugia daquilo, né? Tipo, nada contra a profissão, mas eu não gostava. Meu irmão é médico e tudo mais. E eu acabei optando por fazer exatas, outro caminho, outra forma, mas nascido em Volta Redonda, que é a cidade do Aço, entre o São Paulo e o Rio de Janeiro, no eixo da Dutra. De lá, eu saí com 17 anos de idade e fui estudar engenharia química. Sabia que queria fazer engenharia química? Não. Essa seria a minha pergunta. Foi algo planejado? Foi semi-planejado, porque a gente não tinha uma vida muito... como é que eu vou dizer? Assim, a gente vivia bem porque nós tínhamos instrução, eu tinha escola, meus pais sempre deram tudo o que podiam. Mas a gente tá longe de ser super bom de posse. Eu conheci muita gente rica na minha vida, né? Certo. A gente era classe média. Numa cidade boa, industrializada, no interior do Brasil. Certo. Mas todo o meu sonho era procurar alguma faculdade de primeira linha, pública, porque eu não podia pagar privada. Então, meu pai foi muito explícito, porque eu tenho 2 irmãos, e falou, cara, tem que passar na pública, se vira, estuda, dá seus pulos, você vai ter que dar um jeito. Legal. Né? E na hora de escolher, eu fiquei em dúvida entre ecologia, oceanografia, olha as coisas. Uau! Química, engenharia civil, engenharia química, que foi o que eu acabei escolhendo, né? E outros cursos. Eu gostava, eu sou múltiplo, eu sou muito curioso, e isso me ajudou na carreira. Mas então, por causa de ser curioso, eu também tinha 17 anos, cara. Eu falei, qual que é a faculdade que eu vou fazer? Não tinha internet quando eu fui fazer o vestibular, E né? o interesse, ele parte de 93. alguma matéria da escola que você teve mais afinidade, E eu era né, bom geralmente. de nota em tudo, então eu não gostava muito de português, mas eu sempre li muito. Eu tenho mais de 2.000 livros em casa, físicos, fora Kindle, né? Leio muito, hoje eu sou professor também, mas... Sim. Sempre gostei de ler literatura, escrevi poesia por boa parte da minha vida, né? Para uso pessoal, para eventuais namoradas, enfim, né? Minha esposa, coitada, me pegou numa fase que eu já não escrevia muito mais, mas já escrevi muito. Acho que são prioridades que vão mudando ao decorrer do caminho, eu tento né? compensar meus defeitos de outras formas, mas de qualquer maneira, quando isso aconteceu, eu achei que a engenharia química me daria a visão da engenharia. Certo. Tá?
Uma coisa bem tosca. Meu processo decisório foi ridículo, né? Era assim, eu gosto de química, legal. Eu quero ser cientista, pô, ótimo. Mas numa fábrica, como é que é esse negócio? Aí eu perguntei para 2 ou 3 pessoas que eu acabei conhecendo por intermédio de tios, como é que funciona? Numa fábrica o químico faz o processo, o engenheiro que organiza isso e que manda. Eu falei, eu quero ser quem manda, não quero ser quem tem que executar. A visão do terceiro. Tolo, né, cara? Pensamento... E aí quando eu fiz vestibular, eu acabei descobrindo que eu achava que eu estava mal preparado, que eu vim do interior, de uma escola local, que eu estava extremamente bem preparado. Seja porque meus professores eram bons, porque minha turma era boa, tem colegas de turma super bem colocados, né, na vida, mas também porque eu estudava muito, né? Seja por esforço dos meus pais, seja por ser curioso. E isso, cara, virou... Eu estou comentando agora, por quê, Gabriel? Porque virou um eixo motriz, mas eu tenho 47 anos. Mais velho, eu percebo que esse eixo motriz drivou muitas das decisões que eu tomei. Que legal. Então, ser curioso, ser autodidata, se eu não sei algo, eu vou me esforçar para tentar fazer o melhor que eu posso. Né? Então, esse ditado era muito forte em casa. Faça o melhor que você pode. Certo. Se você não conseguiu, você tem o conforto de saber que você fez o melhor que você pode. Você pode não conseguir fazer mais que aquilo, mas faça o seu melhor. Né? Então, enfim, fiz engenharia química no Unicamp, me formei, eu fiz estágios técnicos, fiz pesquisa, então eu fui pesquisador, descobri que não era o que eu queria. Tinha bolsa do governo para fazer pesquisa, porque eu precisava de dinheiro, então era de onde eu tirava dinheiro. E que pelo que você falou quando você começou, a ideia era ser cientista. E aí você teve contato com isso em pesquisa e acabou eu fazia aulas de química, aí eu procurei o professor da química na época, alguns, né? E aí um dos professores, que era o professor Nivaldo, ele acabou me dando a oportunidade de fazer pesquisa em química analítica. Caramba, que legal. E aí eu trabalhei, cara, com extração de bismuto. Eu não sei se você conhece o que é bismuto. Já ouviu falar de bismuto? Já ouvi falar. Magnésia bisurada é uma coisa muito conhecida, né? O bismuto é o metal 83 da tabela periódica. E o bismuto ele é da família do chumbo. O chumbo é um metal extremamente tóxico para o ser humano. Né? Ele se acumula nas células e eventualmente causa lisólise. Quebra a célula e você tem um problema de saúde grave, porque é igual ao mercúrio, né? Certo. Também é muito próximo, quimicamente. Apesar do mercúrio ser líquido na nossa temperatura ambiente. Mas bismuto pouquíssima gente fala. Ninguém fala que bismuto é tóxico. Ele é menos tóxico, ele acumula muito mais lentamente. E eu fui fazer um trabalho para extrair bismuto em águas ambientais. Por quê? Porque resíduo de magnésia bisurada e afins. Então eu trabalhei 3 anos com isso, cara. Perdi metade do meu olfato. Jovem, você tem que fazer uma série de precauções no laboratório químico. Certo. Eu tinha que fazer experimentos em escala, reproduzir testes. Os testes todos envolvendo produtos orgânicos, né? Ácidos, bases. Você acha mesmo que eu fazia tudo certinho dentro de uma estufa pequenininha, controlada, com vapor? Nada, né? Aí depois de velho eu fui entender. Lavava os negócios no ácido com a mão, cara. Não botava nem luva, tosco. E felizmente nunca teve nenhum problema de porque pele, não era, por exemplo. Não, porque não vou falar muito de química, até porque eu já não lembro mais nada disso. Mas não era ácido fluorídrico que corrói meu osso, né? Sim. Mas era ácido fluorídrico. Mas eu digo eventuais... Mas mesmo assim, claro, poderia ter tido uma alergia. Situações superficiais mesmo. Mas, assim, de uma época que você tinha... não era proibido usar cloroforme, então... Colegas de faculdade iam nos laboratórios roubar cloroforme para fazer lança-perfume. Uma época muito louca na minha vida, né? Eu sempre fui certinho. Nunca usei nada disso. Nunca, meu, né? Só cerveja, vinho, gosto muito de vinho. Não fumo, nunca fumei, nada, né? Sempre fui muito tolerante com isso, mas não curto. E aí, quando eu comecei a fazer estágio técnico na área de engenharia, eu trabalhei na área da qualidade. Eu comecei a minha carreira dentro de indústria com qualidade mesmo, também, cara. mas para autopeças. Eu trabalhei numa indústria na região de Vinhedo, no interior de São Paulo, para quem não conhece. Na rodovia Vinhedo-Viracopos, perto do aeroporto de Viracopos. E aí eu fui estagiário da implantação de uma metodologia de qualidade que é pouco conhecida fora do setor automotivo, chama QS, que era uma variação da ISO. E aí, nesse trabalho, eu era estagiário da qualidade, então eu tinha que rodar a fábrica, né, meio estagiário de processo, meio estagiário de produção, meio estagiário de qualidade. Gostava do trabalho. E aí apareceu uma outra oportunidade de fazer um estágio no Grupo Ultra, em São Paulo. Que era um programa de trainee disfarçado. Então o Grupo Ultra nos contratava como pretensos trainees, que é a melhor forma de você entrar numa empresa. Você entra com nível exposição à diretoria, né? É treinado para ser um gerente. Você tem acesso à parte de estratégia que dificilmente você tem em outras situações. E aí o que aconteceu? Da minha turma da Unicamp de 13 pessoas, da turma de estagiários do Grupo Ultra de 13 pessoas, 7 eram da minha turma da Unicamp. Um era um veterano, mas 6 eram da nossa turma. Que foram todos estagiários desse programa de 13. A gente passou, era um perfil muito forte. A gente conseguiu passar. Então eu passei meu último ano de faculdade fazendo estágio 3 vezes por semana em São Paulo, pegava fretado 5 da manhã, descia ali na região da Paulista, né, correndo para poder chegar no horário, subia correndo o trecho
do final do ano, né? Da corrida ali de São Silvestre. Aquele trecho eu fiz várias vezes correndo com mochila nas costas e não posso perder o fretado. Que já dava pra ter feito a São Silvestre, tá vendo? Pô, 1 quilômetro não são 15, né? Mas tudo bem. E era jovem também, né? Mas de qualquer maneira, aí para poder fazer aula à noite, me formei e aí eu comecei minha carreira propriamente dita, porque eu gostei daquele lance de administração, eu fiz job rotation dentro do Grupo Ultra, fiz trabalhos ligados à informática, certo. Que na época era TIzão, raiz, né? COBOL, né? Sim. E negócio. Então eles queriam estagiários jovens, né, recém-formados ou em formação, para poder fazer a interface das áreas de negócio com a área de tecnologia, porque eram silos separados, olha isso. Estou falando de 98, tá? Eram silos distintos, as áreas não se falavam. Ah, mas Fernando, puxa, tantas empresas aí isso ainda é separado. Cada vez menos. As empresas estão fazendo isso, estão fadadas a morrer. Né? Porque hoje o molde da empresa que vai ter um bom futuro é o data-driven, né? Então, para ser data-driven, você tem que ligar o que você tem de dados enquanto a TI com a parte de business da empresa. Eu acho que o data-driven é uma consequência, Gabriel, se você me permite, porque eu acho que o TI virou um ativo crítico para o business. Como tudo está com tecnologia de dados ou de outras naturezas, né? Mas não tem nada que uma empresa faça hoje sem ter um sistema. Exato. E isso faz com que o TI ele vá para uma camada estratégica da organização. Então você precisa ter um TI que ele está ligado ao negócio. Exato. E as empresas que separam tecnologia do negócio têm um desafio crítico, porque você não consegue evoluir no ritmo da transformação digital do mundo. E aí entra a questão de dados que você falou muito bem. Entendeu? Concordo plenamente. E aí me tira uma dúvida. Então você começou indo a parte de estagiar e tendo contato por meio de job rotation com várias áreas de estratégias e dados e tudo mais, e TI, num momento qual o TI ainda era entre separado, aspas, separado, né? Mas que as empresas daquele momento já começavam a buscar um caminho de unificação para entender que o TI seria um dos alicerces do negócio, né? Sim. E aí você é um dos pioneiros dentro do nosso mercado, que é marketing digital. De dados. Marketing de dados e digital. Porque eu comecei em dados, fui pro digital e hoje faço os dois. Certo. Conta para mim o quanto onde você teve acesso a isso. Onde é que foi a transformação? Foi na passagem seguinte. Porque no Grupo Ultra eu ainda era estagiário. E aí eu fiz alguns programas de trainee do mercado. Passei em 3 programas. Tô revelando minha idade. Você tá vendo minha idade aí. E que bom, porque temos muita bagagem, como eu falei. Assim, eu passei na Brahma, não era Ambev, cara. Não era Ambev, nem muito menos Embev. Era Brahma, companhia Brahma, e tem a companhia Antártica de bebidas. Eram concorrentes, uma matava a outra no carnaval, né? Se odiavam. Mas eu passei no programa inteiro da Brahma e conheci algumas dessas pessoas que, inclusive, até hoje estão na organização como diretores, como executivos, me entrevistaram. Passei no programa trainee da Editora Abril, que era um sonho, eu lia muito, imagina, Gibi e Revista Veja, era a 4ª maior tiragem do Brasil, do mundo, né? De revistas. Revista Veja tinha mais de 1 milhão de leitores físicos, cópia, né? Passei lá e passei no Banco Citibank, que era o maior banco do mundo. Então foi um programa do tipo bom, né? Tipo ótimo. Sim. Caramba, eu vim de baixo, não tenho onde cair morto, trabalhei a faculdade inteira, mal pagava a cerveja que eu conseguia tomar de vez em quando com os amigos. E se abriu um leque de opções. Agora a vida me deu essa chance. O que eu faço? E aí eu acabei escolhendo pro banco. E aí no banco... Posso te interromper? Por favor. O que fez você tomar a decisão de ir pro banco frente à Brahma e frente ao Grupo Abril? Eu tinha um 4º programa que eu não passei. E que eu fiquei muito frustrado na época porque eu peguei o feedback. Eles deram o feedback, era uma coisa rara. Certo. E eles falaram que tinham 11 competências que eles avaliaram. Eles tiveram dúvidas em uma das 11 e eu não fui selecionado. Eu fiquei mal, que era da Unilever. Certo. Por quê? Para todo engenheiro químico, o programa da Unilever na época era um dos principais programas do Brasil, do próprio mundo, e era um sonho. Então eu fiquei mal, né? E eu tinha o ranking dos melhores programas. Avaliação de mercado, avaliação de empresas de consulting, de hunting e tudo. E o programa do Citi estava sempre cabeça a cabeça com o da Unilever. Certo. Então eu acabei escolhendo o programa do Citibank porque era multinacional, né, global, porque eu tinha uma questão minha de, poxa, eu quero ir sempre porque é melhor. Então por que eu fui para o Unicamp? Foi contra-intuitivo, eu tinha que ir para o Rio. Volta Redonda é perto do Rio. Sim. Eu passei faculdade no Rio, passei faculdade em Viçosa, passei várias faculdades, tive essa sorte. E eu escolhi Campinas por quê? Porque era o melhor curso de engenharia química do Brasil. Certo. E aí eu falei, não, quais são os 5 melhores programas? Esse é um deles, eu quero estar nos melhores. Entendi. Então essa minha busca pessoal pela excelência, e que é uma luta comigo mesmo, quer dizer, eu tenho a mentalidade de atleta, eu tô sempre achando que eu tô devendo, tô sempre achando
que eu não estou perfeito. Eu sempre acho que pode ser melhor. Nunca repouso em relação a isso. Isso é ótimo, porque é o que te movimenta todos os dias a buscar mais coisa. E a maturidade traz pra gente a consciência de um dia você realmente olhar pra si próprio no espelho e falar, eu fiz o melhor que eu podia. Exato. Quando você é mais jovem, isso é mais difícil. Né? Mas tudo bem. E aí eu escolhi o programa por causa dessa questão. E teve uma questão de valores. Tá? Não vou abrir muito sobre isso, porque não convém. Mas em uma dessas empresas nas quais eu passei, ao conhecer o quadro executivo, a forma como a empresa manifestava sua cultura, as questões que foram colocadas para nós, recém-aprovados, a forma que fala, trainee, vai lá, domina o mundo, vai para cima. Cara, eu achei muito contrário a meus valores. Eu nem sabia direito, né? Assim, como é que era o mundo corporativo, quem eu sou. Imagina, eu tinha 22 anos, morto de fome. Literalmente, precisava ter Eu ganhava R$1.000 por mês de salário. Certo. Puta, eu guardava 500 para poder fazer um pouquinho de patrimônio. Certo. E foi assim que eu comecei, né? Por muitos anos. Não tinha nada, não tinha carro, imagina. Né? Um sonho. Cada conquista minha foi um sonho. Mas, quando aconteceu isso, alguma coisa em mim... Eu falei, não sou assim. Não vou passar por cima do outro para me dar bem. Não curto essa questão. Ah, tá bom, Fernando, lindo você falar isso, tá no podcast, tá gravando, tá achando que tá bonitão, todo mundo aqui tá comprando tua história, né? Assim, mundo corporativo é um comendo o outro. Eu acho que depende, eu tenho bastante dúvida sobre esse conceito. Depende. E agora, mais velho, eu vejo que a minha trajetória foi feita justamente, sem eu saber, por ser ético, por ser íntegro, por fazer o bem. Esse é o ponto. Por muitas vezes me recusar a fazer questões que eram a lógica, mas que não batiam com o que eu acredito ser um mundo melhor. Que hoje você fala muito de propósito, inclusão, diversidade. Com certeza. Há 25 anos atrás você falava nada. Era uma oportunidade, o que era feito era para fazer a empresa crescer e você buscar crescer junto com ela, né? Então, independente do que fosse feito no decorrer do caminho, cada um tinha o seu próprio objetivo. Assim, se eu não tivesse tido outro emprego, não seria hipócrita, estaria naquela empresa. Como eu tinha opção para escolher, eu acabei escolhendo o Banco Citibank. Claro que depois que eu entrei do banco, muitas das coisas que eram professadas e faladas explicitamente naquela organização eram praticadas da mesma forma do banco de maneira velada. Certo. E isso era um conflito interno também. Tanto que eu saí do banco muito cedo. Eu poderia ter ficado mais tempo no banco. Certo. Mas foi um caminho ótimo, cara. E aí no banco, chegando à tua resposta, foi onde eu passei pelas áreas como trainee. Dentro das áreas, eu tive a oportunidade de trabalhar no marketing por 40 dias. Legal. Dentro do marketing, a gente tinha que fazer um projeto. Em cada área era um projeto. Né? Eu e mais 4 trainees no banco de varejo do Citi. O programa todo tinha 12 trainees. Tá? Tinham colegas do banco corporativo, colegas na área de tecnologia. E aí no banco de varejo eram 4 trainees. Eu fiz a rotação em marketing. E aí eu tive uma sorte adicional. Porque eu peguei um projeto na área que se chamava Database Marketing. Então o banco, no mundo inteiro, bancos, Reader's Digest, a própria Abril, né? Algumas poucas empresas no mundo, alguns poucos setores, cartão de crédito, né? Amex, já vinham trabalhando marketing baseado no dado de cliente. Aí olha que interessante, eu era engenheiro, concorda? Sim. Então eu comecei a fazer umas equações estatísticas com base no que eu tinha aprendido na faculdade. Para tentar achar modelos preditivos de comportamento, por exemplo, de quem passava cheque, cara, olha isso. Pegava na compensação, a gente escaneava o cheque e pegava dados para poder ver se a gente achava dados válidos para prospectar novas contas. Então eu tinha que fazer um projeto, fiz 5. Projetos ligados a marketing de dados. Marketing de dados tinha a ver com ciência, tinha a ver com matemática, tinha a ver com minhas áreas fortes. Eu achei aquilo o máximo. Eu falei, nossa, quer dizer que você pode entender o seu consumidor com base nos dados e a partir disso tirar predições e fazer estratégia de negócio. E aí minha carreira foi. Entendeu? E é o início de um conceito de CRM aplicado ao negócio. Já tinha um CRM naquela época. Eles tinham feito o primeiro cubo de clientes em 95. Entendeu? Que hoje é uma coisa que ainda tem um monte de empresa que eu assessoro como consultor a fazer, que é uma desgraça. Os caras não sabem o que estão fazendo. Né? Que bom, porque a gente precisa educar o mercado para o mercado chegar no novo nível de maturidade, inclusive no que se refere à privacidade dos direitos do usuário. Sim. Porque as empresas também por muito tempo foram totalmente pró-business e esquece o usuário. Não entrega nada relevante, te enche de spam. Né? Exato. Então foi aí que começou minha trajetória, entendeu? Em termos de dados, foi aí. Só para concluir a parte do banco, eu tô falando bastante, né? Não, de forma alguma, imagina. Mas assim, dentro do banco... Na verdade é o que eu quero mesmo, que você traga a sua bagagem, cara. Eu só tinha o trabalho, cara. Então, assim, eu dividia um apartamento com alguns amigos, né? Na verdade, com um amigo, depois com mais um, né? Mas no primeiro momento com um amigo só, que também era mais ferrado que eu ainda. Um cara brilhante, presidente de empresa hoje, morou fora, sabe? Virou executivo internacional e assim, se você olha de onde ele veio, você fala, gente, como é que tem pessoas que têm uma centelha diferente, né? É um amigão meu. Mantivemos amizade, a gente dividia apartamento. E aí, a única coisa que eu tinha para fazer era trabalhar.
que eu podia oferecer para o mundo? O meu melhor trabalho possível, para eu tentar a partir dele gerar algum retorno para mim, precisava subsistir. E quanto mais eu trabalhava, né? Aquela frase clássica, nossa, quanta sorte aparecia na minha vida, porque eu trabalhava muito, né? Eu tinha muita sorte. Sim. Porque quando você se movimenta, essa é uma frase que eu costumo dizer muito para os meus mentorados, né? Os filósofos gregos já falavam que o rio estagnado apodrece. Sim. Certo? Pois bem, eu falo que quando você está... Tudo no mundo são moléculas, são átomos, são energia em movimento. Exato. Se as moléculas estão se movimentando e elas de uma forma ou de outra começam a se chocar, você forma substâncias, moléculas novas. Sim. Essas moléculas novas vão te levar para novos compostos químicos, para novas visões de mundo, para novos movimentos, para novas possibilidades que não existiam até você estar se movimentando. Exato. Então, o que você não pode fazer? Às vezes as pessoas falam, né? Deve ter muita gente que está ouvindo a gente aí, essa dica é legal. Assim, não fica parado. Começa a fazer as coisas. Quando você vai fazendo as coisas, você, sem querer, às vezes descobre algo que você gosta, uma pessoa puxa a outra puxa uma, né? Então eu sempre fiz isso, cara, há muito tempo. E eu costumo falar da questão da homeostase, né? Que é a força reguladora de rotina. Perfeito. Todo mundo tem a homeostase aplicada de uma forma ruim. E você pode torná-la de uma forma boa. Então, o que é pegar a homeostase ruim e transformar a homeostase numa homeostase boa? Você justamente aplicar o movimento, porque com o movimento você tem resultado. Que é a questão da definição de insanidade, fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Perfeito. Eu acho que 99% da população hoje se aplica dentro desse quadro, porque todo mundo tem com clareza o objetivo que quer na vida. Tá, falei todo mundo, fui muito generalista. Não são todas as pessoas que têm com clareza o objetivo que quer. Mas todo mundo quer alguma coisa. Um desejo a pessoa tem. Um desejo pessoal, seja um carro, uma casa, um apartamento, qualquer coisa do gênero. Geralmente é linkado a algo material. Ou pode ser uma posição grande dentro de uma empresa. Aonde eu quero chegar com o meu raciocínio. Elas não fazem nada para chegar lá. Elas não entendem que se elas levantarem um dia e, por exemplo, ler um livro, ou ler uma matéria, ou assistir um podcast, uma pequena ação que você faça vai somar isso além do que você era antes, que é o dar o melhor de si sempre que puder, até essa homeostase se tornar essa nova homeostase, de você estar em movimento, porque dando movimento você produz, você cresce, você vai além. E aí você entende que você é o agente da própria mudança, que é outra coisa que as pessoas hoje, muitos profissionais fazem. Eles esperam que as coisas aconteçam e que o culpado de um crescimento ou não é alheio a ele, sendo que tudo depende só de você. Então, se você entende que você pode ser a melhor versão de você hoje, seja indo atrás de conhecimento, que na minha opinião é a melhor forma de fazer isso, você vai alcançar alguma coisa. Só que é transformar essa homeostase ruim, que é o não fazer nada e esperar um resultado diferente, em fazer alguma coisa e alcançar o resultado diferente. Desculpa te cortar. Eu não cortou, é um diálogo, assim, eu acho que o que você colocou, né, fugindo do assunto anterior, porque eu acho que é muito legal o que você trouxe. Eu vejo 3 pontos adicionais ao que você falou, cara, que eu acho que você tem toda a propriedade no que você disse, toda a propriedade. Tem 3 pontos que são muito importantes na minha opinião. A primeira é assim, as pessoas não entenderam ainda que o tempo é a única moeda. Tudo bem, a relatividade de Einstein, né, nos mostra que o tempo também se dilata, se contrai com a velocidade. Mas isso não importa para nós aqui no planeta Terra normal, né? Importa para o Elon Musk com a SpaceX, né? Enfim. As pessoas não entenderam que o tempo é a única moeda que todo mundo tem igual. Então, o que eu fico muito chocado é, se você quer fazer algo na sua passagem, a gente também sabe que quando a gente nasce, um dia a gente vai morrer, pelo menos por enquanto. A singularidade talvez seja um conceito real daqui a pouco, né? Mas se você vai nascer e você tem a certeza que um dia vai morrer e não sabe qual dia vai ser esse, a moeda de tempo é igual para todos, é um raciocínio lógico que você deveria otimizar a sua gestão de tempo. E as pessoas perdem muita energia com o tempo jogado fora. E fazer entretenimento é otimizar a gestão de tempo. Ficar com as pessoas que você ama é otimizar a gestão de tempo. Eu não estou falando para trabalhar, não. Estou falando para você ter um planejamento consciente da agenda. Acordar, ter um propósito. Amanhã vai ser um dia que eu vou viajar. Amanhã será um dia que eu irei ler um livro. Amanhã será um dia que eu irei estudar. Amanhã será um dia que eu namorarei. As pessoas deixam acontecer. Então elas não estão controlando. Elas não estão preocupadas com dinheiro, preocupadas com um carro novo, com uma posse qualquer, com uma promoção, e não entendem sequer que a moeda que elas podem gerenciar, que é igual para todos, é o tempo. Tem uma segunda questão que está nela que você falou. Então, eu acho que essa questão do tempo é muito primordial, assim. E na hora que você interpreta isso diferente, você muda a sua vida para sempre. Concordo. Então, e aí você começa a produzir mais, etc, né? Tem uma segunda questão que você falou, assim, a execução é a dor. Porque também eu acho que com conteúdo, né, como esse aqui nesse podcast de vocês, que é muito bom,
A gente estava falando um pouco sobre isso antes de gravar, eu gostei muito do conteúdo e inclusive assinei para poder seguir sempre, Poxa, porque eu achei muito bom. Obrigado. Tá? Realmente é de qualidade. Assim, hoje eu vou destruir um pouco a proposta de valor, mas depois os outros melhor. De forma alguma, pelo amor de Deus. Mas, de qualquer vai maneira, muito. O que eu ia colocar é que a execução é que faz a diferença. Qualquer lugar hoje as pessoas podem ouvir que elas são protagonistas do seu destino, que elas deveriam fazer a diferença por si próprias, mas elas não conseguem executar. Exato. E eu vou dar um dado. Isso é humano, por quê? Porque o nosso cérebro entra numa inércia, né? Então você não consegue gerenciar o tempo bem, primeiro ponto. O segundo, você não tem uma disciplina de execução, então você não tem um modelo mental voltado para a execução. E quem faz resultado é a execução. Uma frase, né, normal de se ouvir aí, muitos gurus da internet têm falado, um pouquinho feito todo dia, exponencialmente, depois de um ano, juro composto em cima desse pouquinho de tempo, vai dar um resultado grande. Eu ia falar justamente da questão de investimento. Isso é muito pouco aplicado para... feito errático, sabe? Sim. Assim, né? Não vai chegar em lugar nenhum. Mas por que a execução é difícil? Vou te dar um dado. Eu trabalhei no mercado imobiliário. Eu fui diretor da Cirela por 3 anos, que é a maior incorporadora do Brasil. Né? Trabalho em vários estados aqui e vários municípios. Sabe qual o mês do ano em que tem mais busca na internet, já que nós estamos falando de marketing digital? Pelo menos até recentemente era assim. Né? O mês do ano que tem mais gente buscando as palavras imóvel novo, novo aluguel, quero mudar de casa. Não Diga faço qual ideia. Não faço Chuta ideia. um. Tem 12, chuta um. Eu chutaria... Eu acho que final mais atrelado ao começo do ano, fevereiro, março. Você chutou bem, é janeiro. O mês do ano que tem mais busca de imóvel novo, quero mudar minha casa, quero decoração nova, etc, etc. Tirando a pandemia, né? É janeiro. Por quê? Porque no final do ano... Eu só não coloquei janeiro porque minha linha Férias. de raciocínio foi férias. Não, e sabe por quê? A gente foi estudar isso. Por quê? Porque no final do ano todo mundo faz promessa de ano novo. Aí você pega dieta, mesma tendência. Ou é antes do verão, ou é... Segunda-feira. Como guardar mais dinheiro, como emagrecer, como ter mais saúde, vou fazer exames médicos. Em geral, esse período final de ano é um período que você reflete sobre o que você conseguiu, o que não conseguiu e sonha para o próximo período. E das pessoas que sonharam, quantas delas chegaram no final do ano seguinte e realmente tinha uma meta desenhada no papel, cara? Papel, precisa ser digital. Sim. Papel, coloca lá, espelho, assim. Espelho meu, né? Todo dia você vai olhar, quero uma casa. 5 metas, espelho, tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vou acompanhar todo dia, vou mentalizar, vou, né? As pessoas não fazem isso. Então, não conseguem executar. Eu vejo muita dor de execução, tá? E aí um terceiro ponto que tem a ver com essa questão de a gente ver muitas pessoas boas que não conseguem chegar no resultado é exatamente a incapacidade de estar se movimentando. Então não é só ter disciplina na execução, mas é procurar andar com pessoas que têm um propósito positivo, procurar ouvir, como você falou, conteúdo positivo, procurar transformar sua mente para o sucesso. Concordo. E não é autoajuda. Né? Se o tempo é finito, que é o primeiro ponto que eu trouxe aqui, o tempo vai acabar e o nosso tempo é igual ao dos outros. Eu vou optar por dar meu tempo para quem faz fofoca, para quem faz maledicência, para quem é preguiçoso, para quem não tem um projeto, para quem não tem um propósito de crescer, para quem não sonha, ou vou doar meu tempo para amar e ser amado, para compartilhar, para fazer trabalho voluntário, para pensar nas minhas conquistas e sonhar com elas e fazer chegar lá, entendeu? Se as pessoas conseguirem fazer esses simples 3 pontos, ter consciência do uso do tempo, planejar a agenda diária, semanal, diária, mas assim, meu dia tem um propósito. Sim. Deus me deixou no planeta mais uma vez, eu acordei, eu não controlo se eu acordo, concorda? Sim. Acordei. Nossa, o dia de hoje na cidade de São Paulo estava maravilhoso. Para quem estava aqui na cidade de São Paulo, o dia de hoje foi um dia incrível. Eu acordei cedo, treinei de manhã cedo, fui meditar. Incrível, incrível. Já comecei meu dia bem. Puxa, obrigado. Que privilégio que eu tenho de nascer e ver mais um dia, porque eu poderia não estar acordado, poderia estar no leito de hospital. Né? Puxa, eu já tenho que agradecer por isso. O que eu irei fazer com esse dia abençoado que recebi? É a despeito de religião. Eu tô falando isso em termos de espiritualidade. Não, sim, e na verdade, uma valorização da própria vida, da própria independente vida. do que você acredita. E aí você já começa um dia diferente. Você fala, poxa, eu tenho o privilégio de estar aqui. Quantos gostariam de estar aqui e não estão? Quantos têm um problema, de uma deficiência que não conseguem curtir? Quantos estão em dor? Quantos têm um sofrimento qualquer? Né? Exato. Ao segundo ponto, poxa, legal, o que farei hoje para garantir que esse meu dia vai ser um dia de entregas, execução? E o terceiro ponto, com quem, como você, né, nesse ambiente maravilhoso, estarei para poder aprender, para poder compartilhar, para poder crescer,
Porque é uma opção nossa onde a gente vai estar, o que a gente vai fazer. Concordo. Eu poderia estar vendo telejornal agora para poder ficar aqui vendo sobre as desgraças do planeta. Eu leio, sim. Todos os dias me informo. Uhum. Mas com o propósito consciente de estar informado. Não para me alimentar de energia que vai me dar pouca capacidade de executar melhor. Concordo. E uma coisa que eu tenho lido muito de pessoas que têm sucesso são as pessoas às quais elas se cercam, né? Então você sempre manter perto de você pessoas que podem te levar além e pessoas melhores do que você, porque isso também te movimenta a querer ser melhor todo dia. E isso é importante, porque, de novo, eu sempre vou falar de homeostase, porque a homeostase ela é uma coisa que sempre vai querer te manter ou no que você tá ou para baixo, que é a zona de conforto. Então, a partir do momento que você entende que existem pessoas melhores e que você pode conviver com elas e você se tornar tão melhor quanto, porque tudo depende do que você vai fazer, é melhor, você se estimula todos os dias, né? E eu estava falando isso ontem com um amigo, ele acabou de entrar na sociedade de uma agência, eles estão trilhando um caminho novo, um desafio muito grande para ele, e ele veio trazer justamente isso para mim. Ele veio trazer o MVP do negócio dele, alinhar algumas coisas comigo, ver se fazia sentido e tudo mais, achei super legal. A gente fez umas trocas muito boas, e aí disso ele falou, cara, eu preciso hoje me cercar de pessoas que vão me levar além. Eu tô sentindo que eu tô estagnado em relação às pessoas com quem eu me relaciono. E eu quero me relacionar com pessoas que vão me jogar lá pra cima. Porque daqui 5 anos, ele falou, eu quero estar como sendo uma das melhores agências. E antes disso, daqui 2 anos, por exemplo, eu quero estar num lugar, enfim, num evento, numa situação a qual eu consiga mostrar que o que eu fiz é muito bom. E isso é interessante, porque é uma mudança de cabeça. Sim. E a pessoa ter a humildade de entender que, poxa, hoje o círculo com que eu me relaciono não me proporciona crescimento. E você ser capaz de galgar algo diferente disso é muito complicado. Porque, de novo, entre aquelas questões sociais também, né? De apegos que você tem com as pessoas, não que você vai se tornar outra pessoa, mas tem algumas barreiras ali que você precisa quebrar para se conectar com pessoas acima de você e fazer parte de ambientes diferentes, né? Mas é muito interessante isso que você trouxe também, porque sabe o que acontece? Que eu percebo minha experiência prática, eu sou um cara sempre ocupado. Como eu gerencio minha agenda e eu faço múltiplas atividades, eu tento dar o meu melhor em todas elas, então eu tenho que ter uma gestão estrita de prioridade. Concordo. Né? Mas eu costumo conversar com todo mundo, eu sou um grande networker, isso é meu, eu nasci com isso. Né? Eu faço muito relacionamento, é muito fácil para mim. E aí, as pessoas percebem que você é alguém ocupado e atarefado, então elas também naturalmente, elas falam assim, poxa, eu sei que você tem uma agenda complicada, poderia conversar com você agora, e de uma forma ou de outra você consegue filtrar um pouco das distrações e ser útil para quem te procura, sabe? Mas por quê? Porque você está executando. E que faz parte da sua prioridade, você consegue trazer isso para a sua organização, né? Sim, e aí entra no ponto do seu colega, né? Ele vai precisar estar em outros círculos sociais. Mas ele vai perceber que nessa transformação, naturalmente o círculo anterior que ele teve vai também pouco a pouco desapegando, porque os hábitos, os gostos se transformam. Eu tenho uma felicidade, eu sempre faço autoanálise muito grande, que a gente não falou de autoconhecimento, mas isso é fundamental. Né? Sim. Também é trivial, se fala muito, mas é dificílimo que as pessoas se conheçam minimamente. Concordo. Né? Façam uma terapia ou algo, né? Mas eu dei, assim, eu tenho várias vidas, cara. Você pega a minha trajetória como se tivesse várias vidas. Então, na época que eu era estudante, eu tive uma vida, e era assim. Na época que eu fui recém-formado, era assim. Na época que eu me casei, tive o primeiro filho, era outra. Hoje é outra, completamente diferente. Né? E os colegas e os círculos que estão nas suas trajetórias, parece que alguém coloca no teu caminho justamente o que você precisa, porque na verdade é um recíproco, né? Sim. Para você desenvolver aquele novo momento. Então, se o teu colega ou quem estiver nos ouvindo que quiser de fato fazer essa jornada, tem que começá-la e ela vai acontecendo, sabe? Não é um planejamento fixo, estruturado, ela vai acontecendo. Concordo. Quanto menos perceber, ele falou com alguém do sonho que ele tem, e se alguém falar, eu conheço outra pessoa que tem um sonho parecido, vou te apresentar, você já falou dele aqui no podcast. Então, pessoas que estão ouvindo podem, de repente, ô Gabriel, peraí, né? Quem é esse cara? Quem é esse cara? Cara, eu quero ajudar. Eu quero chegar lá, vou convidar. É muito interessante como é orgânico. A partir do desejo. O professor Clóvis de Barros Filho fala isso, né? A palestra dele começa, sempre ele fala do desejo. Sim. O primeiro passo, ponto de partida é o desejo. É o desejo de algo. Então, muita gente fala que tem o desejo, mas não tem um desejo efetivo porque nem está disposto sequer aos problemas que vão vir do desejo que tem, né? Porque o desejo ele é sempre atrelado a sacrifício.
E isso que as pessoas não entendem, porque elas querem alcançar o desejo sem a parte da perda. E a perda, não digo que você vai de fato perder algo, mas é o que você falou de organização e execução. Para que você consiga organizar, você tem inúmeras prioridades diferentes. E você tem que ter a clareza do que é mais prioritário naquele momento. E que você precisa abrir mão de alguma coisa para conseguir executar aquilo que você precisa executar para que você chegue no desejo. E é isso que as pessoas não têm visão clara. Elas querem o desejo é muito legal, todo mundo tem desejo. Mas ser capaz de fazer a análise, de abrir mão de alguma coisa para que você possa priorizar a sua agenda e alcançá-lo, é a questão da dificuldade da execução que você comentou na minha visão. Eu acho que sim. Vamos ver o futebol. Sim. A gente pode comparar o Cristiano Ronaldo, o Messi e o Neymar. São contemporâneos, né? Trajetórias parecidas em muitas coisas. Não conheço nenhum dos três. Tá? Mas o Neymar, ele é alguém que, pela mídia, sempre professou o desejo de ser campeão do mundo com a seleção brasileira, de ganhar o prêmio de bola de ouro que o Cristiano e o Messi sempre conseguiram. Acho que o Neymar é um atleta relativamente dedicado, as pessoas também, a mídia exagera muito, né? Ele é um atleta relativamente dedicado, ele não teria a carreira que tem sem ser um atleta dedicado, ele é genial, já vi em campo várias vezes, tive essa oportunidade. Tava na Copa do Mundo do Catar, vi ao vivo mais uma derrota nossa, né? Tava na Rússia também. Na Rússia eu não via derrota, mas no Catar eu vi a Copa toda. E aí, tava atrás do gol, inclusive, do pênalti perdido. Cara, que dó. Desgraça, mas tudo bem. Fecha parênteses, nosso podcast aqui, mas o Neymar, ele nitidamente, ele é um profissional que ele, na época que chega perto dessas conquistas, ele começa a se movimentar de forma diferente para tentar conquistar, mas ele não tem essa consistência de propósito na execução o tempo todo. Então ele se dispersa muito com a imagem midiática. Então qual que é o propósito dele? É ganhar mais dinheiro? Ele foi extremamente bem sucedido nisso. É ser uma das principais figuras de mídia do mundo? Extremamente bem sucedido nisso. É ser um atleta reconhecido como o melhor de todos os tempos no esporte ao qual ele se dedicou, mesmo sem, de repente, com a seleção brasileira pior do que da época do Pelé, ele não conseguir ganhar? Eu acho que ele poderia ter feito mais. Concordo. E acho que ele deveria ter tido uma carreira mais consistente, ainda que ele tenha excelentes lampejos, né? Assim, grande artilheiro da seleção, ganhou a Olimpíada pela primeira vez. As pessoas, de fato, julgam muito errado o Neymar. Concordo. Mas se você olha os escândalos nos quais ele está envolvido, todas as outras questões, você pega uma trajetória do Cristiano Ronaldo, do próprio Messi, a trajetória do Messi, sucessor do Maradona, o país inteiro em cima, mais apaixonado que o nosso, em cima, Messi, você é o culpado, você é o culpado, você é o culpado, vou parar de jogar, o cara resolve voltar, e de repente, depois de muita perseverança, o mundo inteiro reconhece o talento, né? Mas você não vê, raramente você vê o Messi envolvido em polêmicas fora do campo. Concordo. Você não vê ninguém falando assim, o Messi não foi treinar, o Messi foi passar o carnaval para poder... Você não vê ele fazendo atitudes ou atividades controversas, ele é extremamente bem gerenciado e é um cara que tem uma vida pessoal discreta. Né? Para o Cristiano Ronaldo, alguém tem alguma dúvida que o Neymar e o Messi são mais habilidosos que o Ronaldo? Eu não tenho nenhuma dúvida de nascença. Mas o cara é uma máquina, bicho. O cara veio de baixo, perdão aqui, microfone, desculpa aí. O cara veio de baixo, né? Assim, treina insanamente, o condicionamento físico do sujeito é absurdo. Eu diria que pela idade que ele tem, o nível que ele tem de... Que manteve, né? De performance. Futebol e performance então, assim, é surreal. Talvez os objetivos dessas três pessoas sejam os mesmos, eu não os conheço, mas aí é que a execução faz a diferença. Concordo. E você ter, de novo, a clareza do que a sua vida te proporciona naquele momento. Então, se a gente for pegar os três, por exemplo, eu diria que hoje talvez o Neymar esteja sem foco. Porque por mais que o futebol seja a profissão dele, é o trabalho que ele levanta todo dia para treinar e executar, talvez aquilo já não é mais o foco dele. Porque ele já não desempenha o que ele poderia desempenhar. Ele me parece mais para Ronaldinho Gaúcho do que para Messi. Exatamente, momento, né? Porque o Messi já está com uma idade mais avançada, o Cristiano também com uma idade mais avançada, mas parece que ambos ainda têm a clareza de que o futebol tem muito a os prover. Então eles se dedicam para aquilo, porque para eles aquilo é claro. E aí eu acho que entra toda a questão de novo, eles ainda têm um desejo atrelado àquilo que faz com que eles se dediquem e tenham a performance que eles ainda têm. A impressão que me dá é que hoje o desejo do Neymar é mais midiático, né? Eu jamais estaria com... E não estou julgando ninguém, antes que me entendam errado. Nós estamos falando aqui de desejo e objetivo. Sim. Então, se ele tem um desejo de ser uma pessoa midiática, ele está fazendo muito bem o plano. Se tem o desejo de voltar a ser, ou conseguir ser o melhor do mundo no futebol, a despeito de lesões acontecem. Sim. É parte da carreira, é um problema, né? Sim. Mas eu acho que ele poderia fazer melhor. Quer dizer, eu dificilmente estaria nesse momento, né, se eu tivesse esse objetivo, com uma esposa grávida, preocupada em mandar mensagem pro Belo para cantar música para ela no show. Quer dizer,
São objetivos diferentes, né? E ele pode estar muito feliz dessa forma, entendeu? Assim, eu, Gabriel, fiz um movimento super contra-intuitivo. Vamos falar um pouquinho mais da minha carreira, mas eu fiz um movimento super contra-intuitivo. No auge da minha carreira corporativa, eu passei 20 anos me treinando para ser executivo, entendendo o que os executivos precisavam fazer, precisavam falar, como precisavam agir, estudando, fui para fora. Você viu meu currículo? Sim. Pô, cara, fiz o melhor. Eu fiz engenharia química, melhor número 1 do Brasil até hoje, da América Latina até hoje, a engenharia química que eu fiz. Aí você fala, não, mas qual MBA você vai fazer? Fiz o MBA número 1 da América Latina. Cara, qual curso você vai fazer? Curso no INSEAD, vou fazer curso nos Estados Unidos, em Kellogg, em Meca do marketing. Eu quero abrir minha cabeça. Né? Quais empresas trabalhou? Empresas líderes no setor de atuação. Todas elas. Né? Líder. Eu queria aprender com os líderes. Né? E no auge, após 6 anos muito felizes, difíceis, mas muito felizes na Vivo, né? Com uma equipe maravilhosa, com pares incríveis, com chefes que eu tive, só agradecimento, né? Cansado, porque eu liderei, né, boa parte da transformação digital da empresa. Quando você disse que pivota, foi para uma linha de consultoria. Na verdade, eu fiz um business model Canvas, certo, com o apoio de uma pessoa especializada nisso, de transformação de carreira. Passei 18 meses enquanto empregado, pensando nos meus valores, no meu futuro, no meu projeto, no que eu queria para mim. Né? A analogia que eu fiz foi muito simples, tá? Talvez ressoe para você que está aí, mas foi muito simples a analogia, muito simples. Como eu falei antes, eu vim de baixo. Ah, mas você morria de fome? Não passei fome, mas eu não tinha meus desejos atendidos, não. Assim, eu quero... meu pai me deu um carro. Que isso, cara? Não tinha nem condição. Nem a entendeu? Faculdade você conseguiu, Nada. como você comentou? Vamos lá, eu trabalhava durante, vamos nessa. Né? Mas consegui trabalhar, que bom, tá tudo certo. Né? Mas imagina, né, depois de 20 anos com carreira executiva, eu tenho um patrimônio relativo, eu sou prudente com o dinheiro. Eu sou uma pessoa simples, visto roupa simples, hábitos simples. Né? Gosto de bons restaurantes e boas viagens. O resto eu procuro ser simples. Experiências. Né? Experiência. Bom, quando eu fiz esse model, esse canvas, esses 18 meses que eu estava vendo, eu fui trabalhar meus valores. Quais são os valores que eu concordo? E aí, nesse processo, veio essa analogia que é muito simples. Tá? Eu passei a vida inteira batalhando para poder chegar na arrebentação da praia. Certo. Então, assim, imagina que eu sou um surfista que não sabe surfar, fui fazer aula de surf, arrumei uma prancha emprestada, aí depois comecei a comprar minha, aí fui entender que as quilhas eram diferentes, que tinha longa, que tinha normal, né? E aí, indo pra arrebentação, e pá, onda na cabeça, pá, onda na cabeça. E, de repente, um dia eu acordei e falei assim, eu passei da arrebentação. Só que agora eu tô vendo a África. Lá na frente aqui, ó, tá a África. O meu modelo mental e as competências que eu tive que desenvolver e tudo que eu fiz no meu modo de ser para chegar na arrebentação não eram mais aqueles que eu tinha para chegar na África, se eu quiser chegar na África. Então essa analogia foi simples assim, eu falei, peraí, eu preciso repensar. Porque tudo que eu vim fazendo, as coisas que eu treinei, as coisas que eu aprendi, as coisas que eu me capacitei, as coisas que eu fiz para poder vir me tornar um executivo relativamente bem sucedido, conhecido, com um nome no mercado, que isso também não significa nada, mas... Né? Com resultado, que as pessoas respeitam, ético, né? Cara, aquilo era um conjunto de competências e modelo mental para um tema. Mas será que são essas que vão me levar à felicidade? Na hora que eu morrer, era isso que eu estava buscando? Ou eu queria ter sido um pai mais presente? Eu queria ter sido um cara ainda mais humano, mais autêntico, me despir das inúmeras máscaras que o mundo corporativo e a vida nos faz vestir, né? E aí eu fui trabalhando meus valores e eu percebi que liberdade era um valor muito importante para mim. Em todas as essências. Então hoje eu empreendo. O que eu faço? Eu empreendo, né? Eu sou sócio da Sponsor B, que é a empresa do meu amigo Sérgio Augusto, meu padrinho de casamento, um cara que eu admiro, amo de paixão, né? E me deu a mão para me ensinar esse mundo novo, porque uma das coisas que quer fazer se você quer empreender, de repente não vale a pena você começar sozinho. Aprende com alguém que já faz. Sim. Né? Cola em alguém que já faz, você vai romper um monte de barreira, né? Mas então eu faço consultoria, estratégica de alto nível, transformação digital, dados, né? Eu sou professor, porque é uma forma de eu compartilhar, não é minha fonte de renda principal, está longe de ser, mas é para compartilhar, para aprender, né? Para me reciclar, para poder formar novas gerações. Então eu dou aula na SPM, dou aula na Escola Superior de E-Commerce, né? Sou conselheiro da Live University, que está vinculado à Execom. Dou aula na própria Live. E também no INSPER, né? E poderia dar mais aulas, eu que não consigo pegar por causa de agenda. Eu sou palestrante. Eu estou escrevendo livros e tudo mais, né?
Eu sou investidor anjo, então a gente criou um grupo chamado Malbec Angels. Malbec do vinho. Uhum. As reuniões eram sempre com vinho, na época da pandemia. A gente tinha um nome horrível de grupo. Aí um dos nossos participantes falou assim, cara, vamos mudar o nome. O nome tá horrível, não engancha. Qual vinho você tá tomando? Cabernet. Puta, Merlot. Malbec Angels. São da Malbec, a gente tem aí algumas investidas. Né? Sou mentor. Então eu faço mentoria para alguns pro bono, né, para poder ajudar algumas pessoas, mas principalmente profissional, né? Mas não, assim, sou contratado por empresas para poder fazer projetos específicos com executivos que precisam se desenvolver em algumas questões, né? Certo. Que mais? Tem várias outras formas. Estou fazendo um curso de conselho de administração no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que talvez seja, junto com a Dom Cabral, a mais renomado, né? Tem mais história em conselhos. Então estou lá fazendo agora esse curso para poder me capacitar para eventualmente poder ajudar mais as empresas. Então vejam quantas coisas eu fui fazendo e todas falam uma com a outra. Sim. Então por isso que eu fiz o Canvas, entendeu? Tá bom, a consultoria ela depende de conhecimento. Eu reciclo meu e prático, né? Sim. Empresa. Isso ressoa a minha carreira, eu tenho competência para aportar, eu posso ajudar. Aula, é importante a experiência prática, casar com a teoria, me permite me reciclar o conhecimento, Sim. etc. Investimento anjo, ecossistema de inovação aberta, tem a ver, né, com os dois caminhos, tem a ver com o que eu faço. Não ganhei dinheiro com nenhuma investida ainda, nenhuma delas fez o exit, tudo certo. Então é mais para estar no ecossistema, manter um ativo que eu tinha conquistado. Sim. Mentoria, mesma coisa. Livro, a mesma coisa. Palestra, a mesma coisa. Então, são capacidades diferentes que se complementam para constituir essa carreira mosaico que eu te falei, entendeu? E a pivotagem foi para essa transformação de momento. Mas que se deu muito por conta da maturidade que você teve de analisar a sua vida naquele momento e o que fazia sentido para você, né? Com certeza. E isso eu acho maravilhoso, porque também... E fui chamado de louco. Assim, eu tenho certeza. Muita gente me chamou de louco. Como Alguns é que você vai abandonar ainda. a carreira corporativa de tudo que você já construiu durante 20 Cara, anos de carreira? Assim, tenho mas tem certeza que está fazendo isso? Aí eu falo assim, tem certeza. Não, mas eu vou te indicar para um processo. Mas eu não quero ir para processo nenhum. Não, mas eu vou te indicar. A pessoa não está nem me ouvindo, né? Tipo, obrigado, eu sei que você quer meu bem. Você é um amigo de verdade, mas... Não é o que eu quero para mim. Né? Mas é tão contraintuitivo que ninguém entende isso. E hoje, os mesmos que me chamavam de louco são os que me pedem ajuda para fazer essa transformação. E não é que a minha está super bem sucedida, a minha está em progresso. Sim. É muito interessante o como essa questão valor pega, né? Pega. Cultura. O que está instaurado dentro da empresa, o que a gente fez, a gente sempre buscou trazer o máximo de conforto possível e valores que são atrelados ao que eu e os meus sócios acreditamos. E a gente conseguir levar isso para outras pessoas que vêm de origens diferentes, backgrounds diferentes, crenças diferentes, é muito difícil. Muito. Então, como que você, desde lá de cedo, no momento que você disse que você entrou como intern em uma determinada situação e não bateu com seus valores, e depois você, mais de 20 anos de experiência, pivotou a carreira justamente por rever os seus valores. Você pode discorrer mais sobre a importância desses valores? Sobre a importância é muito simples, assim. Hoje se fala muito de propósito, qualquer tema do gênero, mas na verdade... primeiro que é o velho ditado, nem Jesus Cristo agradou todo mundo, né? E tem gente que ainda acha que vai conseguir agradar todo mundo. As pessoas são diferentes, tem questões diferentes na vida. Tem gente, inclusive, que tem um determinado grau de psicopatia e pratica mesmo atos deliberadamente malvados. E isso hoje é estudado, né? E a gente sabe que no mundo corporativo, inclusive, a frequência é muito mais alta do que fora do mundo corporativo, porque a hipercompetição por resultado leva a esse tipo de questão psicológica, né? Você atrai perfis assim. Mas então, voltando à questão dos valores, você vai ter todo tipo de gente no mundo. Sim. Por que você precisa ter os valores? Você precisa ter uma normativa explícita e tácita, ou seja, implícita, do que é respeitado, aceito e compartilhado por uma determinada coletividade humana e do que não é aceito, compartilhado uma relatividade humana, aquela coletividade, tá? Por isso que os valores são essenciais. Porque quando a gente era agricultor, na verdade antes, quando a gente era nômade e fazia caça e coleta, as pessoas, de repente, descobriram a agricultura. As mulheres, na verdade, descobriram plantando sementes. A mulher, desde então, já tinha um papel muito preponderante na sociedade e o mundo, por muitos milênios, esqueceu disso. Está resgatando agora, mas ainda está longe, né? Mas a humanidade mudou. Em vez de ficarmos expostos ao léu, vamos fazer cidades, viver em cidades e a gente planta e
cria animais, a gente aprende a fazer pecuária. Eu falo, Fernando, mas valor tem a ver com isso? Tem. Porque vários teóricos da sociologia, das questões humanas, mostram que ocorreu naquela época que o John Locke definiu no século XVII, XVIII, se não me engano, como o contrato social, junto com Rousseau. Então, o que era o contrato social? Implicitamente, as sociedades primitivas entenderam que era melhor nós vivermos juntos. Você é policial, que você vai garantir, o guerreiro da tribo vai garantir que ninguém vai invadir a tribo. Você planta para todo mundo poder comer. Você vai educar e vai fazer a escola. Você vai fazer a religião para a gente ter um conforto espiritual. Intuitivamente se percebeu que aquele arranjo coletivo e compartilhado, ele dava mais output, mais segurança para todos e mais condições daquela comunidade crescer do que todo mundo sozinho, um brigando com o outro. Certo? Isso vem desde então. E naquela cidade você tem uma cultura. Você pega uma tribo de aborígene australiana, é uma cultura. Você pega uma tribo indígena isolada brasileira, é outra. Você pega uma tribo norte-americana, enquanto eles conseguiram ser isolados, é outra. Entendeu? E isso é humano. Ou seja, quando você vai numa empresa, os valores e a cultura são uns. Quando você vai em outra empresa, são outros. Quando você vai em outros... E você tem que ter essas regras muito bem definidas para que você atraia pessoas que compartilhem aqueles valores e você não traga para dentro pessoas que têm valores que são antagônicos. Exatamente. E aí, só para complementar, entra a questão da diversidade e inclusão. O que o capitalismo percebeu? Ninguém fez isso porque era bonzinho, não. Começou como um movimento capitalista, financista. Olha, eu quero atingir novos públicos-alvo. Então, ao invés de vender só cosmético para pele branca, eu tenho que vender cosmético para pele morena, para pele negra. Ao invés de eu ter só homens no quadro de decisão, eu tenho que ter mulheres, porque mulheres pensam como mulheres e podem ajudar a gente a chegar em novos mercados. Começou assim. Uma coisa fria, né? E pouco a pouco as pessoas foram se conscientizando que ter membros diversos, né, pessoas com PCD, isso faz com que a sua cultura incorpore novos valores que vão extrapolar os valores consensados e permitidos para novas fronteiras dentro das regras que permitem a inovação. E as empresas só sobrevivem com a inovação. E aí eu estou tentando amarrar nessa resposta um pouquinho do porquê que os valores são importantes, de onde eles vieram, como é que a inovação surge a partir dos valores. Então, Gabriel, assim, você tem um desafio enorme, porque todos os estudos humanos mostram que uma cultura organizacional leva de 5 a 7 anos para ser estabelecida. Também mostra, estão com 52 pessoas. Quando tiverem 60 pessoas, tem um marco entre 60 e 80. 60 bate sempre, cara. Toda startup que eu assessoro tem a mesma dor, né? Você não é uma startup, mas... Quando tem 60 pessoas, começa a ficar muito grande para as pessoas falarem com o dono. Em geral, a cultura de uma empresa pequena é o dono. O dono tem valores que ele traz e que ele carrega os sócios. Com 60 pessoas, você consegue comunicar e todo mundo entende. Todo mundo conhece os donos e todo mundo sabe... Aí você tem um desafio que é, como é que você cria emissários da cultura? Pessoas que vão verbalizar aquilo que você pensa sem ser você. Quando você tem 200 pessoas, você tem um novo problema. Aqueles emissários não são suficientes, começam a corromper. Eu sou amigo do chefe, eu falei aqui, né, ou da chefe. Eu falei aqui, e aí você vai falar com o chefe, não foi isso que eu falei. Porque ou a mensagem se perde, telefone sem fio, ou a pessoa usa isso também, né? Tem de tudo. E é assim que as grandes empresas trabalham multiplicação de cultura e valores. E aí vai refletir em missão, visão e valores nos quadrinhos das empresas, em propósito, mas a prática define os valores, entendeu? É a prática de cada organização, a prática dos profissionais daquela organização, o que realmente é tolerado e o que não é, né? É basicamente você criar uma espinha dorsal sabendo que vai ter desalinhamento para um lado ou para outro em alguma determinada situação, porque, de novo, são pessoas diferentes com crenças e situações de vida diferentes e que cada hora para ela alguma coisa vai pegar ali, mas que haja uma espinha dorsal de crenças aceitáveis dentro daquele ambiente, né? Que é o que você falou, que tem que ser explícito o que é aceitável e o que não é aceitável, porque se a pessoa se enquadra em algo que não é aceitável, aquele não é o ambiente dela e isso tem que estar claro para os dois. Então... Assim, como é que você pode julgar ou avaliar alguém se aquela pessoa não sabia explicitamente que ela não podia fazer? Exatamente. Você não tem como cobrar porque para ela não é uma regra, né? E nem todos têm a prerrogativa da observação, sim, né? Infelizmente, né? Então tem pessoas que não conseguem observar. E tudo que é implícito permite-se a qualquer tipo de output daquilo, porque cada pessoa vai pensar sobre a mesma situação de uma forma diferente. Então, o que para um pode ser claro, para outro não é. E o tornar explícito diz que o ambiente que vocês estão prega isso, e isso tem que ser o que é correto ou não. O que eu fazia, tá?
Uma vez por ano, no mínimo, eu passava um quadrinho de valores, slides com os valores que eu acreditava. Vamos repassar os valores do time. Para quem chegou que é novo, já viu essa apresentação? Não, quem já viu me ajuda. Né? Feito é melhor que perfeito, sabe esse tipo de coisa? Assim, só é errando que se aprende. Né? E eu procurava, mesmo no meu momento de ira profundo, né, que todo mundo tem, eu tinha vários, não bater em quem errou tentando. Porque a pessoa está tentando, né? Porque é um valor, é o feito tá melhor que tentando, perfeito que você acabou de falar. Outra coisa que a gente procurava fazer muito, assim, eu era muito explícito, porque é igual filho, cara. Eu tenho 2 filhos, então é legal porque isso te ensina muito como líder, né? Você pode falar o que você quiser. Fala. Você tem que fazer. A criança consegue te atravessar com raio-x, né? Assim, raio-x Superman, ela te atravessa. Ela vê o que você está fazendo, não vê o que você está falando. Então você tem que ser o tal do role modeling, que é o que se cobra muito da liderança. E nós estamos vivendo um momento do mundo de enorme conflito de valores. Sim. Uma crise de liderança sem precedentes, principalmente na política, mas não só na política. Mas uma crise muito grande de liderança. Né? Perguntar quem são os grandes líderes globais? Talvez o Xi Jinping, o Vladimir Putin. Sim, ele é um grande líder. Não estou entrando no mérito dos valores que ele professa. Sim, mas são grandes personalidades. E ainda que essa questão seja relevante, porque para grande parte do povo russo, sim, ele é um líder muito importante que resgatou a autoestima do povo russo, que estava sendo massacrado. Sim. Isso é outra questão de cultura que não dá tempo a gente falar aqui, mas toda vez que você humilha ou diminui alguém, aquela pessoa um dia quer a vingança, né? Então você tem que tomar muito cuidado para que isso não aconteça. E por muito tempo a autoestima, o ego russo foi subestimado pelo Ocidente, né? Foi maltratado. Eu falo com a propriedade de quem foi para lá algumas vezes e conhece muitos russos, tem amigos russos, familiares, né? Então, e de maneira nenhuma justifica a guerra. É um ato inominável. Sou absolutamente contrário. Aliás, eu sou absolutamente contrário a qualquer ato contra a vida. Eu sou humanista por essência. Mas fecha parênteses, né? Imagina eu como líder, né? Sim. Procurando ser humanista. Então isso para mim foi muito legal, muito gratificante você poder transmitir essa mensagem, né? Mas uma coisa que eu fazia era pegar coisas que são bastante simples, né? Então você tem essa crise de liderança no mundo, quem estava falando aqui, você não tem. Nas empresas também existe uma crise de liderança, ainda que esteja sempre personificada no cargo de chefia, que é errado. Sim. O que eu procurava fazer? Eu tinha uma questão muito forte, tenho comigo, que não gosto de gastar energia à toa. O que é gastar energia à toa numa equipe, por exemplo? É uma pessoa da equipe ficar brigando com a outra, porque tem gente que fala que conflito produtivo é bom. Então estimula, né, um colaborador a brigar com o outro, ver qual que sobrevive e ele fica com o poder todo. E tem muitos livros sobre poder, né? Eu também li bastante sobre isso. Eu odiava essa questão. Falava assim, pera. A gente tem que transformar digital a empresa na qual a gente trabalha. Nós temos que mudar para melhor a experiência do cliente. Cara, tem muita briga lá fora. Sim. Dentro de casa, se eles ficarem brigando, vão trabalhar em outra área. Aqui não aceito. E todas as vezes que acontecia esse tipo de situação, ou eu chamava as pessoas e falava assim, o que a gente combinou? Querem brigar aqui? Vamos brigar na esquina. Procure outro espaço na organização, outra organização. Não vão trabalhar comigo. Não aceito, entendeu? Porque eu realmente procurava praticar essa questão de trabalho em equipe. Cria um ambiente mais legal. Puxa, as pessoas gastam menos energia com bobagem, né? Brigam por causas que são melhores, porque tem muita coisa pela qual a gente tem que brigar. Sim. Mas eu tinha que praticar isso todo dia. Todo dia. Todo dia as pessoas falam assim, não vou nem levar pro Fernando, se levar ele vai brigar com todo mundo. E que vem muito das atitudes que você toma, que é o que você acabou de falar com relação a ser pai, né? É os exemplos que você dá com atitudes no dia a dia, independente do que você fala. Sim. Além do que aqui é o exemplo, ele tem que ser completo em teoria, porque espera-se que o cargo de liderança seja perfeito, né? E isso é, acho que uma das questões mais interessantes sobre a liderança, porque todo liderado acredita que o líder tem 100% das respostas do universo, e isso não é verdade. A troca, ela faz com que ambos cresçam juntos, né? Eu acho que a honestidade de falar, né? Eu não sei não. Exato. Você é o especialista, me conta o que você faz. O que não quer dizer que eu não tenha personalidade super forte, que eu não seja extremamente difícil às vezes, que eu não seja incisivo. Eu trabalhei com um gringo muitos anos, né? Trabalhei fora do Brasil. Cara, é muito diferente nossa cultura, aqui a gente contemporiza, é mais importante o amigo do que o que é certo, você tenta né? pincelar muita coisa aqui, E eu sempre fui muito prático, então assim, tá bom. Beleza, a gente vai beber daqui a pouco. Tá? Mas tá errado. Nossa, a pessoa se derrete. Cara, não tô te xingando, eu só estou afirmando que está errado, ou que está ruim, ou que esse trabalho não está bom. Vamos refazer? Se você diagnostica que está médio, você não vai refazer. E aí a liderança tem várias questões que tem que ser trabalhadas, porque como é que você transmite isso de uma maneira que provoque a transformação, que faça o resultado acontecer, que engaje as pessoas, qual causa, qual história você vai contar?
para que as pessoas motivem e remotivem em meio às dificuldades do dia a dia, né? Por isso que elas esperam tudo do líder, cara. É difícil, né? Eu errei muito, erro muito, errei demais. Nossa, demais. Mas acredito que hoje você tenha 100% de consciência de entender que onde você está é justamente por causa disso. Porque você sempre teve o perfil de ação. E, por exemplo, de novo, vamos pegar perfis parecidos, como os dos seus amigos que você comentou, que hoje é presidente de uma grande empresa, e se você vê de onde a pessoa começou, como que ela chegou lá. Ela chegou porque ela correu atrás. Então, acho que aqui a gente tem um padrão... eu sempre falo isso sobre pessoas, que existe a pessoa com perfil ativo e a pessoa com perfil passivo. A passividade está presente na maior parcela da população. E que tudo bem, a gente aprende a lidar com isso, mas que geralmente os ativos, independente de onde eles nascem, eles têm essa centelha a mais, porque ele quer fazer acontecer. E dá para perceber que você é uma pessoa que teve muito disso. Então... em todos os detalhes, eu sou uma pessoa observadora e detalhista, então em todos os detalhes que você comentou, por exemplo, você sempre falou, poxa, eu queria o que era melhor ali. Então eu não tinha condição para aquilo, mas eu tinha que me colocar naquela situação. Então o que eu tenho que fazer para estar ali? Mas entende que querer o que é melhor é meu valor? É um Sim, valor. Exato. Tem muita gente que não tem esse valor. Concordo. Assim, e aí eu não posso, dar um exemplo, namorar uma pessoa que não tem... Eu posso ficar um tempo. Mas não posso casar com uma pessoa que não tem esse tipo de propósito. Porque os dois serão infelizes, entendeu? Sim. Ou ela nunca vai me entender. Vai ter um desalinhamento, e eu né? não vou ter admiração pela minha parceira. Sim. O que não quer dizer, e aí eu tô tomando o que você falou do ser ativo ou não ser ativo, porque eu acho que também tem muita corrupção de valor. Corrupção no sentido de corromper, né? O termo. Tem pessoas que são pessoas mais tranquilas, mais serenas, mais centradas, e elas fazem um contraponto em termos de cultura fantástico. São muito subestimadas nas empresas, né? Um dos frameworks de classificação de personalidade é um que brinca com os 4 elementos. Não sei se você chegou a ver esse, mas eu fiz esses testes. O próprio grupo telefônico usava muito isso, né? Na Espanha, no Brasil. Foi uma das empresas que eu trabalhei, né? Não tenho nada... Falei aqui da Vivo, super carinho, empresa ótima, né? O grupo telefônico, a gente era por questões psicológicas e junguianas, um teste sério, tá? Mas para verbalizar, para ficar mais fácil de explicar, você era terra, então uma pessoa um pouco mais dados e fatos, mais centrada, mais projeto, mais estruturada, né? Execução. Ar, que é o cara de dados mesmo, analítico, mas ele alimenta a chama do fogo, né? O fogo é o cara, eu sou fogo, meu perfil. Impulsivo, inovador, quer ir para cima, transformador, tá sempre mexendo, né? E o ar é o cara que dá os dados, que te alimenta, mas não, é o cara de planejamento. Isso aqui não. Tá errado. E aí tem as pessoas água, que são aquelas que fluem na cultura, que fluem na organização. Muitas vezes elas não querem o protagonismo, ela até gostaria, mas ela fala, deixa ele aparecer, que ele precisa disso, e nós estamos fazendo juntos aqui. Cara, essas pessoas, uma cultura igual a nossa, latina, são muito subestimadas e muitas vezes são as mais importantes, porque elas são a liga de coesão. Entendeu? Se você tem um time com pouquíssimas pessoas com esse perfil, e a gente aprendia isso na época, né? Você tem um time com problema. Porque seu time tem muita gente querendo brigar pelo espaço e pouca gente ajudando todos a ter o espaço. Então também isso é interessante, porque complementa a visão que você falou, que às vezes as pessoas são vistas como menos ativas, menos... Porque elas falam assim, essa briga de protagonismo não é pra mim. Sim. Eu não preciso dela. Eu quero fazer parte do todo. Eu quero estar feliz que as pessoas estão felizes, eu quero fazer parte do todo. Eu fico bem quando a outra área atinge um resultado legal, porque a gente atingiu junto, entendeu? Muito interessante isso que você falou. Vou tirar alguns exemplos disso para conversar com a minha equipe depois sobre essa... Porque às vezes a gente subestima o papel dessas pessoas, elas são muito importantes. Sim. E deixa eu tomar um rumo diferente um pouco da nossa conversa, trazer isso um pouco mais para o nosso universo de marketing, porque eu consigo explorar mais de você naquilo que você passou de experiências em marketing mesmo, que é um pouco mais ligado à área do que de conhecimentos do nosso podcast. Você participou de transformação digital da Vivo, que você ficou lá por pelo menos 6 anos. Sim. O que é a transformação digital da Vivo? Como que você caracteriza isso? E aí, assim, conforme você for me dando insights, eu vou fazendo outras perguntas. Mas o que foi essa transformação digital para a Vivo? Que a Vivo é uma empresa gigantesca. Então, eu imagino que foi um projeto de proporções gigantescas. A gente falava na época que era o maior programa de transformação digital do Brasil. E sem nenhuma arrogância. Porque as pessoas não sabem, mas o número de transações, por exemplo, nos sistemas, que uma operadora, como a Vivo, como a Claro, como a TIM, fazem em um dia, é o que o banco, como o Itaú, como o Bradesco, faz em um mês.
pelo porte da empresa. Né? Na época que a gente estava fazendo o projeto, existiam 1.500 sistemas na organização. Meu Deus. Então você imagina você criar uma camada única, que você tem um front-end, que vai dar um aplicativo legal para o cliente, que não vai ter um erro, como até hoje tem, mas reduziu muito, né? Mas um erro de tramitação de alguma coisa, num desses 1.500 que vai refletir um erro na sua tela, né? E quando eu entrei lá, assim, era muito simples o briefing. Olha, tá tudo errado, nada funciona, nosso site não funciona, nosso e-commerce é um desastre, não temos aplicativo, precisa fazer. Então era muito voltado para a experiência digital do cliente. E conforme a empresa foi se transformando e foi acelerando, hoje, uma potência, né? Você vê os produtos digitais que a Vivo tem, as unidades de negócio que tem, né? Mudou completamente. Eu fiz parte dessa história. Então eu tenho muita alegria de ter feito parte, ter tido o privilégio de ter sido convidado para fazer parte do time. Né? E terem me aceito por tantos anos lá, né? Que não é fácil. Sim. Você provoca muita transformação, né? Mas, então o primeiro momento era assim, arruma os canais digitais. Não funciona, chamamos de canal online. Não funciona, isso aqui tem que arrumar. Depois começou assim, não, peraí, o mundo está ficando digital, inclusive pelo nosso próprio trabalho, porque a gente é o enabler, é o fio que conecta as pessoas à internet. Nós temos que ter uma rede inteligente, nossa rede tem que se auto-resolver, 5G, nem tinha chegado ainda, mas nós temos que ter sistemas inteligentes. RPA, que é a automatização de robô. Então você começou a trabalhar uma frente muito grande de eficiência organizacional através de digitalização. Certo. Atendimento mais digital para poder reduzir a dependência do fator humano e tentar melhorar o nível de resposta, porque o atendimento de operadores é muito ruim, porque as informações e sistemas são muito ruins. É tudo uma cadeia, entendeu? Mas que leva anos para mudar, né? Então você tem toda a parte de front-end. Como é que a gente transforma a experiência do cliente? Esse era o driver. A partir de como é que a gente transforma o back-end? Como é que a gente faz menos sistemas mais resilientes, mais adaptados para a mudança, uma arquitetura e tecnologia mais flexível, etc. Cobrança, financeiro integrado. Então, o back-end. E você tinha o que a gente chama de elementos transversais, que são cultura, então liderar pela área de pessoas, financeiro, porque todo esse trabalho tem que dar um retorno para o acionista. Então, você pega todos os balanços das operadoras, né? No início a Vivo começou a fazer isso, depois das operadoras, você tem lá um impacto esperado relacionado à digitalização. E aí passou-se a evoluir esse framework para um framework de produtos digitais, soluções digitais, parcerias com empresas que até então eram concorrentes, com a Netflix, por exemplo, que na verdade lançar plano de preço com o Spotify, lançar plano de preço, né, celular com a Netflix, foi uma grande quebra com a Disney, com a Globo, foi uma grande quebra de paradigma na época, né? Que da perspectiva do usuário faz todo sentido, mas de uma visão de próprio umbigo, não. Sim. E aí a transformação digital começou a contemplar os múltiplos aspectos da organização. Na época a gente passou por uma recomendação estratégica, né, que a gente tinha visto na teoria. Como é que você faz a digitalização de uma grande empresa? Você começa com uma pequena área digital, essa área vai depois ser expandida e você vai ter uma vice-presidência, uma área digital com núcleos digitais em várias áreas que estão trabalhando com ela. Esses núcleos se expandem e começa a ter, né, uma integração como um gabinete de transformação digital, um gabinete de governança, até que a empresa vira digital e falar a palavra digital não faz sentido. Tanto é que hoje não tem nenhuma área lá que chama área digital. Porque ela já é digital por natureza. Você tem que pensar on e off por natureza e soluções voltadas para o cliente por natureza. Tá? Claro, eu não estou lá há 4 anos. Eu converso, 4 anos, 3 anos, quase 4. Eu converso com as pessoas que estão lá, tenho muitos amigos, né? Vejo o que fizeram no mercado, tudo que eu estou te falando da experiência que eu vivi, dentro daquilo que eu posso compartilhar e daquilo que eu observo hoje como um agente externo, assim como eu observo outras empresas de mercado. Tá? Mas é mais ou menos esse o processo. Isso envolve tudo, cara. Envolve implementação de cultura ágil, envolve realmente um investimento grande em transformação em canais digitais, envolve quais indicadores você vai usar, envolve criar uma vice-presidência de dados, envolve criar um ambiente de data lake estruturados, envolve criar, sei lá, aí você vai pro tático, né? Power BI. E deixa eu te perguntar mais tecnicamente sobre isso. Você falou, por exemplo, criar governança de dados, criar inteligência voltada a dados. E muitas dessas áreas eu não liderei, inclusive, tá? Eu acabava, na época, tendo que ter ciência do que estava acontecendo, mas era muita gente trabalhando em paralelo no mesmo objetivo. É um projeto grande de uma empresa grande, né? Várias diretorias envolvidas. Você nem conseguir, não diminuindo você, mas começou essa chama, eu tive a sorte, tipo, eu empurrando, de repente virou a vice-presidência e de repente, entendeu? O negócio foi tomando corpo, né? Mas, por exemplo, você olhando nessas perspectivas de dados, por exemplo, como que vocês criaram essas situações? Vocês desenvolveram internamente? Como que foi a decisão Uma de, por das exemplo... estratégicas do grupo Telefônica na ocasião, e o Brasil também tomou essa decisão,
foi que dados era... Deixa eu dar um passo para trás. Uhum. Você está na quarta revolução industrial, que é a revolução tecnológica. Sim. A revolução tecnológica é baseada em dados, que foi o que você falou no início. Bom, se ela é baseada em dados, e isso é uma revolução, e a gente quer ser uma empresa digital, isso é core. É core business, não é acessório. Se é core, tem que ter competências internas. Entendi. Entendeu? Você tem que ter competências internas. Quais competências teremos? Então começou a se fazer um trabalho muito grande de construir a Aura, que não se chamava Aura, né? Chamava Vivi no Brasil, né? Depois virou Aura, que é uma coisa muito maior do que a Vivi foi. A Vivi era voltar para atendimento a cliente, a Aura virou um programa, né? Interno do grupo, em que você tinha que trabalhar com vários cientistas de dados. Então se contratou muitos cientistas de dados, revisou-se grade de cargos, salários, revisou-se formato de operação, compraram-se tecnologias, né? A empresa nem sabia o que era Hadoop, entendeu? Hoje tem um data lake poderosíssimo, petabytes, assim. Então você começa a criar rotinas de extração de ETL das cargas de dados para jogar no ambiente data lake. Data warehouse também existe, mas começou a ficar mais obsoleto. Aí você começa a entrar em estrutura de analytics, integração dos canais, entendeu? E aí vai abrindo, né? Então foi um pouco assim que começou e por isso que a empresa investe tanto nessa questão, em particular essa empresa na qual eu trabalhei. Tem outras empresas que têm também o mesmo tipo de processo, né? Você pega o Bradesco com a Bia, só que no caso do Bradesco houve por muito tempo a decisão de se terceirizar tudo para a IBM. Esse foi um caminho que a Telefônica avaliou e optou por não fazer naquela ocasião, ainda que muito da parceria, do início, as próprias soluções são baseadas em ferramenta Microsoft, né? Mas open. A minha dúvida seria justamente, você tocou num ponto interessante que eu conheço muitas pessoas que vão por esse mesmo caminho de tudo aquilo que é core ter que ser internalizado. Isso eu acho interessante o porquê que você chega a essa decisão. De, por exemplo, você colocou duas grandes entidades diferentes, como sendo o Grupo Telefônica e depois o Bradesco, de situações a qual uma se fez interna, a outra se fez externa, mas que em algum momento vira interno, porque se vê grande valor nos dados, né? Tudo que agrega valor real para o teu negócio, para o teu modelo de negócio. O que é modelo de negócio? É aquilo que de fato só você faz bem ou que você acredita pode fazer melhor que a concorrência e que faz diferença para o seu cliente e vai gerar retorno para o seu acionista. Sim. Tudo aquilo que está alinhado com o seu modelo de negócio tem que ser core, tem que ser interno. Você corre risco de terceirizar, porque se o terceiro resolve desplugar ou vender para o seu concorrente que ele paga melhor... Exato. Esse é o então ponto. É por isso, né? O que não quer dizer que não existe uma infinidade de parceiros que trabalham lá dentro ajudando o core a acontecer. Nenhuma empresa, as empresas têm que ser ambidestras, como se fala hoje. Sim. Nenhuma empresa consegue fazer tudo com 100% do time dentro. Ainda mais empresa grande. Você precisa de visão de fora, não tem como. Não dá. Você emburrece, você se vicia na sua própria visão, você inclusive não tem braço. Sim, tem um corte de orçamento, você não pode crescer a equipe, mas você está no momento que está explodindo, você precisa. Sim. Você tem que contratar alguém que é temporário para depois... E dentro de todas as experiências que você passou, tem alguma, pelo que eu vi sim, mas não detalhes sobre, que seria a parte de e-commerce, implantação de e-commerce, eu vi que você tem experiência com omnicanalidade. Não, super. Assim, a gente fez, na Vivo eu implementei toda a loja online, todo o e-commerce da Vivo, móvel, fixa, tudo, B2B, refiz muito parte dessa operação. A gente foi a primeira operadora a fazer jornadas omnicanal na América Latina, né? Que você podia comprar no site, retirar na loja, pré-venda de iPhone, tudo isso. Foi a primeira operadora disparado que fez. Mas antes eu trabalhei na Cirela, eu cuidava do e-business, né? Então toda a parte de awareness, canais, mídia, geração de lead para o corretor, CPA, CPL, enfim, CPM. Você chegou a gerenciar eu fazia isso em 2010, 2013, brother. Essa é a minha pergunta. E antes, né? Na Nokia. O que você tinha naquela época? Eu loja virtual da Nokia, na América Latina toda. Então, de 2005 a 2010 eu ficava na Nokia, estruturando o banco de dados, contratando o fornecedor para fazer que nem tinha. A gente entrevistava as pessoas do fornecedor, para o cara contratar, porque não sabia nem contratar. Fui gerente do Pão de Açúcar do Programa Mais. Na época o Programa Mais era ponto de venda e mala direta, entendeu? Então, sim, por isso que eu sou um dos precursores, assim. Trabalhei com esse negócio desde 99. Lancei o City Mail Banking. O City Mail Banking foi o primeiro e-mail criptografado do planeta. Era o extrato enviado criptografado, que a Ever Systems, na época, que era o fornecedor que desenvolveu a tecnologia, a gente lançou isso no final de 99 e início de 2000. Então, assim, as ferramentas já existiam, eram muito mais precárias do que hoje, só que o foco organizacional era muito mais baixo. Assim, eu lembro do Nizam, uma campanha que eu estava com ele de marketing, né, que ele era a nossa agência offline, na época a África tinha acabado de fazer. Não, mas precisava fazer digital. Tá, menino, tá.
Beleza, porque não dava dinheiro, cara. Sim, sim. Qual agência queria vender digital? Nenhuma. Por isso que as agências digitais todas hoje, as offline até hoje... algumas dessas agências ainda tem o core sendo o off, né? Exato, porque o modelo de mídia do Brasil permite isso. Diferente do modelo de fora. Exato. Né? Mas o que a gente vê é que, assim, até hoje, grandes agências de comunicação, grandes grupos de comunicação, até hoje não conseguem internalizar seu DNA de performance à parte digital. Na parte de criação, acho que está bem resolvido. Eu tenho um amigo, por exemplo, que para uma dessas maiores agências off no passado, ele foi contratado como sendo o head da área para conseguir implementar a digitalização para uma agência tradicional offline. E ele não conseguiu. Muito difícil. Ele falou, a quebra de paradigma, de mentalidade das pessoas que estão nas cadeiras de comando é muito difícil, porque a gente vem com uma outra ideia que é diferente daquilo que eles estão acostumados a fazer. E eles não aceitam, eles não pagam para ver. Então eles querem colocar a digitalização ao passo que eles não querem pagar para ver a digitalização acontecendo. Porque, obviamente, envolve dinheiro, N situações que você precisa do aval dessas pessoas para trocar o projeto. Aí ele falou, eu desenhei o escopo completo do projeto, cada micro centavo que ia, onde que ia, por que ia e o que era necessário. E eu não consegui aprovar o projeto. Aí ele falou, isso pra mim foi uma das maiores frustrações que eu tive e eu pedi para sair. Mas você lembra do lance de cultura e valores? Modelo de negócio? Sim. É por isso que eu cobri esses aspectos aqui no bate-papo, entendeu? Que se você não tem isso bem resolvido, esquece a digitalização. Você não vai conseguir mudar. Ou o mercado vai te disruptar de frente e verso, entendeu? Vai te jogar de ponta cabeça, você vai quebrar teu negócio, aí você vai mudar forçosamente de maneira errada. Perfeito. E aí, falando da perspectiva de tecnologia, você sente que dentro do nosso universo de marketing hoje, tem necessidades a serem cobertas que as tecnologias que a gente tem hoje não fazem? Quantas empresas você conhece que de fato tem um modelo de atribuição de mídia coerente? É um dos principais pontos de hoje, até visto a mudança do GA, por exemplo, que mudou para o GA4, eu não sei o tanto que você está batalhando ainda, isso, né? que não está fazendo sentido para ninguém. Não, a gente está participando desse trabalho com alguns clientes nossos na sponsor, né? Assim, tá difícil. E o próprio Google tá revendo, né? Há quanto tempo o Google fala que vai matar a atribuição de último clique e continua atrasando a decisão? Né? É porque fora daqui, e aí de novo, vamos falar de padrões culturais, fora daqui a atribuição baseada em dados é uma situação que já é normal. As pessoas estão acostumadas, por mais que você tenha que depender do julgamento daquele analytics que você usa. Mas aqui no Brasil, os negócios eles não estão prontos para isso ainda. Eu te diria que mesmo lá fora, você rastrear a jornada do cliente no mundo físico é muito desafiador. Tanto que geralmente as empresas não dependem só do GA, por exemplo. Eles cruzam N ferramentas diferentes que captam parte da jornada para ele conseguir montar um Frankenstein baseado em dados, na verdade. Você olha a Amazon Go, né? Eu vi várias vezes, agora em janeiro eu estava em Nova York, vários experimentos, fui na Amazon, né? Sim, quantas empresas hoje conseguem fazer isso? Tudo bem que a Amazon está atingindo um modelo de escalabilidade de custo que está ficando barato fazer. Mas você vai montar no Brasil aquele sistema com as câmeras inteligentes, mapear tudo. Com quem ficam os dados? Aí tem a questão estratégica. Eu vou passar para a Amazon todo o dado do meu varejo? Esse é o ponto. Não, mas tudo bem. Eu sou um grande consumidor da cloud, ele já sabe... São questões diferentes, porque ele vai ter o dado não individualizado que ele tem também, mas de todo o tráfego, de todo o fluxo, de tudo que eu tenho. Na hora que ele mapear o mercado inteiro, que é o grande jogo é esse. Ele sabe tudo que acontece no varejo, que ele já entende do mundo digital. Sendo um conflito de interesse, porque ele mesmo tem o modelo dele. É o mesmo ponto que eu levantei em um comitê executivo alguns anos atrás, quando eu ainda era executivo, sobre atendimento no WhatsApp. Olha, na hora que a gente assina os termos do WhatsApp e faz o atendimento, se ele quiser aumentar 1 centavo cada atendimento e nós fazemos milhões, nosso custo, no dia que ele decidiu fazer isso por conta própria, aumentou milhões. Porém, qual alternativa a gente tem se o cliente quer usar? Tem que estar onde o cliente está, né? E aí que essas marcas estão trabalhando, né? A tecnologia, a paixão do cliente, estão fazendo toda a diferença. A gente... Eu quero extrair um pouco mais de você nessa área de digital mesmo. Eu tô achando que a gente tem que marcar um próximo papo. Se você quiser me receber, vai ser um privilégio, cara. Infelizmente, para quem tá aqui acompanhando a gente, ele tem um horário marcado. Então, eu não consigo estender muito mais a conversa. Não, mas eu volto com maior alegria, assim. E aí, eu ia justamente sugerir Tem que ver se vocês vão querer me ver. Eu quero. Então tá bom, eu gravo pra mim, tá ótimo, eu gravo pra eu assistir, depois tá tudo certo. Porque, de verdade, eu não tinha
tanta perspectiva do tanto que a gente ia conversar e do tanto que você ia entregar sobre a sua trajetória. E isso, assim, o que eu gosto dentro dessas conversas, e aí é uma análise pessoal minha, é justamente o tanto que você entregou em termos de visões diferentes da coisa. Então, assim, antes da gente começar, eu falei para você os pilares: marketing digital, tecnologia e empreendedorismo. Sim. A gente conseguiu cobrir aqui parte dos 3. Ainda que de tudo isso, o marketing acho que foi o que a gente menos acabou falando. A gente foi muito mais para uma vertente de business, que é o que eu gosto de falar também. Então, aliando tudo isso e indo para uma reta final, eu sempre peço um favor para as pessoas que eu convido, que é, talvez eu até já saiba o que você vai dizer, baseado nas coisas que você já entregou. Quero ver se seu modelo preditivo tá bom, vamos ver. Vamos ver. Que é você deixar um conselho. Então, baseado na sua bagagem, e o conselho ele pode ser aberto. Pode ser, por exemplo, eu li um livro que mudou minha vida, ou eu escutei isso de um par meu em uma das minhas experiências, que é uma coisa que eu levo para minha vida até hoje. Ou simplesmente um conselho que você quer deixar. Eu posso deixar 3 conselhos, já que você falou de 3 vertentes. Com o maior prazer. Se fossem bons, eu vendia, mas eu deixo eles aqui, né? Vamos lá. Eu acho que a primeira parte que eu posso tentar ajudar é a parte técnica. Tá. Sim. Eu tive a sorte de ser de uma geração em transição. Então, quando eu era adolescente, quando eu era da idade que muitos que estão nos ouvindo, né, hoje tem 25, 30 anos de idade, eu tenho 47. Cara, assim, você talvez nem tenha visto um mundo sem internet, entendeu? Uhum. Eu nem sei como teria sido minha faculdade sem internet. Com internet, porque sem internet foi ótima. Só que são memórias que estão comigo. Ontem me pediram umas fotos da minha época de faculdade. Eu tenho que buscar álbum de foto física e escanear, tirar foto e não fica legal, né? Tirar foto da foto. Imagina. Então, quantos momentos ficaram para a memória e só? E a memória corrompe, né? Então, o primeiro conselho que eu dou, assim, eu peguei o marketing digital nessa época. Nós só temos 20 anos de internet, uso comercial no Brasil. Vai fazer 30, 28 anos. Tá? É tudo muito novo. Então, o conselho que eu dou é: não assuma que sabe. Não assuma que sabe. Aprenda, teste, aprenda, teste. Não assuma que sabe. Porque todas as vezes que eu assumi que sabia alguma coisa, ou tomei um tombo da transformação tecnológica, ou tomei um tombo do ego, ou os dois juntos. Então, esse é o primeiro conselho, porque a galera hoje é muito boa de ferramenta, muito ruim de conceito. E por que tem tanto profissional de geração prateada que está sendo aí, ó, roubando teu emprego? Porque esses caras fizeram o conceito na raça ali, ó. E o conceito, o business é mais importante que a ferramenta muitas vezes. Então esse é o primeiro conselho, porque se você conseguir conciliar os dois mundos, pô, show de bola. Eu acho que tem um segundo conselho que tem a ver com a questão do tempo. Que eu falei. Por favor, se dê um presente, assim. Entenda que o tempo passa e ele não volta. Use bem seu tempo. Simples assim. Com consciência. Usar bem pode ser: vou ficar de preguiça 10 dias. Se for consciente, tá ótimo. As pessoas não têm consciência sobre o tempo. Elas têm consciência sobre quanto gastaram no cafezinho, sobre quanto que ganham de salário. Isso não vale nada. Não vale nada. O tempo vale. Porque o tempo que vai te dar as experiências você vai levar, o que vai conquistar, os seus sonhos ou não, né? Então... E aí a terceira dica que eu vou dar, que aí tem mais a ver com a minha essência mesmo, né? Eu acho, Gabriel, que gente como você, gente talentosa, gente que quer fazer a diferença, gente que está empreendendo, sabe? Uma geração melhor que a minha, né? As pessoas julgam muito essa geração. Eu acho que as gerações evoluem. Elas erram questões específicas dos seus tempos. Vocês estão vivendo tempos muito complexos, né? Mas eu acho que o conselho principal que eu posso dar é assim: faça o bem. É piegas, né? Faça o bem. Alguém te procura pedindo ajuda? Faça desinteressadamente. Porque você está multiplicando energia boa para o universo, um dia volta. Acho que o maior aprendizado que eu tenho hoje é quantas oportunidades de negócio, quantas oportunidades de vida, quanto carinho que eu recebo. Eu tô até hoje, cara, tentando responder, tô há 3 semanas tentando responder mensagem de aniversário que eu recebi. Mas eu sempre fui um cara que fazia questão de, no aniversário das pessoas, dar oi, dar parabéns, mandar uma mensagem individualizada. Entendeu? Porque se você faz um pouquinho todo dia, não é nada. Mas para a pessoa que recebe é um sorriso no rosto. Concordo. Poxa, para mim agora é um prazer ver tanta gente me dedicando horas de amor, de carinho, de um sorriso. O que a gente leva da vida é isso. Perfeito. Então esses conselhos que eu queria deixar, se forem úteis para alguém, né?
Com certeza serão. Parte do que você disse também são coisas que me motivam e me direcionam muito. Eu, não que tenha valia alguma, mas eu sempre tive um direcionamento muito forte da minha criação. Isso veio dos meus pais. E eu sou tido como... Eu costumo brincar que eu sou uma das poucas pessoas gentis que eu conheço. E isso eu tenho como base. Rapaz, o mundo tá sofrendo por falta de gentileza. Você é gentil mesmo. É isso mesmo. São pequenas atitudes que você toma no né? dia a dia das pessoas. Pode ser um sorriso aleatório que você dá pra alguém, sabe? E as pessoas... dar bom ou dia. cumprimentar, ou dar bom dia, ou abraçar a pessoa. Eu vejo que as pessoas, elas não têm mais esse tato, sabe? Não que você precise tocar na outra pessoa, mas o tato que eu digo é a sensibilidade de você conseguir transmitir uma boa energia, que pode partir por meio de um gesto simples. E as pessoas, elas não acreditam mais nisso. Então, isso que você falou, só estou dando um pouquinho mais de grau nessa fala, porque é uma coisa que os meus pais me ensinaram desde sempre. Minha mãe sempre falou, devolva tudo que chega a você com gentileza. Então, devolva a raiva com gentileza, devolva tudo com gentileza, porque a gentileza, ela desmonta qualquer coisa. E a pessoa vai entender. Pode não ser na hora, porque emoções a gente sabe como funciona. Mas a gentileza, ela sempre pega e ela marca as pessoas de um jeito que as pessoas não imaginam. Então, quando você fala faça o bem, eu acredito veementemente que isso é positivo. E por meio da gentileza eu busco fazer o bem. É uma coisa dos meus princípios. Não é mais legal viver a vida com leveza? Concordo. Acho que é mais divertido, né? Concordo. É inteligente, pelo menos. Então é isso, Fernando. Obrigado, viu? Eu quero, do fundo do meu coração, agradecer o convite. Eu sei que você é uma pessoa bastante ocupada e você ter dedicado o seu tempo para estar aqui e poder compartilhar tanto comigo e com todas as pessoas que vão ter acesso a esse conteúdo, eu não sei nem como eu posso te agradecer por isso. E de verdade eu que agradeço, muito né? profundo. Você está sendo gentil. Na verdade, o espaço aqui é incrível, gente. Vocês não têm ideia do que é esse cara aqui, espetacular. Obrigado. Então, obrigado pela oportunidade de estar aqui, porque se uma palavra minha ajudar alguém a pensar um pouquinho diferente, cara, minha missão está cumprida. Então, isso. Volto e voltarei quantas vezes você tiver, sei lá, falta de inteligência de me convidar, vai ser um prazer estar aqui. Então eu serei muito burro por muito tempo, porque eu quero trazer você de volta muitas vezes, porque eu sinto que a gente falou bastante coisa. Mas faltou, né? Mas faltou tempo. Eu tô sentindo que tem muita coisa ainda. Deixa aqui, ó, tá aí, tá aceito o convite. Fico feliz demais, a gente já vai marcar um retorno então. E, bom, é isso, gente. Eu quero agradecer para todos que ficaram até o final do vídeo, dizer mais uma vez que a razão de estarmos aqui é compartilhar conhecimento e o grande objetivo, embora tenha aqueles 3 pilares que eu comentei, o grande objetivo disso aqui é que as palavras que aqui foram ditas os toquem de alguma forma. Então, para mim é extremamente importante que aquilo que nós fizemos aqui possa fazer com que vocês cresçam, nem que seja minimamente na vida de vocês. Então, agradeço muito quem ficou até o final, que teve a paciência, mais uma vez o Fernando pela visita e por compartilhar tanto conosco. E lembrar no fim que a gente grava tudo no Blue Space. Então, se vocês têm interesse em gravações de podcast e uma infraestrutura completa para que vocês possam tocar o seu projeto, fala com eles, o contato deles está na descrição do vídeo. Eles vão atender vocês muito bem, entender o projeto, lembrando que tem pacotes aqui com hora a partir de R$450. E quando eu falo isso, gente, é uma estrutura completa e eles cuidam de tudo para vocês. Então, realmente dá para tirar a ideia do papel. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Fernando. Muito obrigado. Obrigado, Gi. Obrigado, Pedro. E é isso, gente. Ficamos por aqui.